Bem-vindos ao Espaço Estudo. Atendendo a uma solicitação, vamos fazer a solução desta questão de física nível superior da coleção de física do Halliday, volume 2, capítulo 12. Porém, quando eu estava procurando uma ilustração, algo mais interessante para estender um pouco mais esse assunto, como normalmente se faz aqui no canal, encontrei uma notícia até mesmo triste, né? Que foi o colapso, até mesmo não, bastante triste, que foi o colapso do observatório do radiotelescópio de Arecibo, cuja estrutura de sensoriamento, né, o sensor e o emissor de radiofrequência era sustentado justamente por tirantes de aço. Né? Bom, então o objetivo aqui é a questão 10, capítulo 2, volume 2, Halliday, nona edição. Porém, essa notícia e para a imagem que eu escolhi para ilustrar a questão, esse vídeo, foi uma coisa bastante triste. Eu vou até passar um pouquinho disso aqui para vocês verem. O vídeo que eu vou mostrar para vocês é este aqui, e há aqui um QR Code para vocês acessarem mais diretamente e assistirem por inteiro, caso queiram. Mas aqui é a imagem do sensor, né? do transponder, né? Que ele emite e recebe, desse radiotelescópio já caindo. Vou fazer agora uma apresentação desse vídeo rapidinho para vocês. Depois eu continuo a solução da questão. Esta semana, Porto Rico presenciou o fim do famoso observatório de Arecibo após 57 anos de operação. Um drone mostrou o exato momento em que a... Pois bem, se quiserem ver a notícia completa, eu recomendo. Está aqui o link, está aqui o QR Code. Assistam lá. Bom, continuemos com a questão. Se você veio até aqui para procurar essa solução, é porque você provavelmente tem um livro, tem um PDF do livro e já leu, já tentou fazer e está aqui só para checar. Então vamos lá. Eu vou dividir a solução em duas partes, porque nós temos quase que dois subsistemas aqui à esquerda e à direita. Tá? Então é dito que nós temos a massa A com um peso de 40 newtons e é dado esse ângulo de 35 graus aqui, ó. Ok? E é dito que isso aqui está na horizontal. Isso aqui está na vertical, portanto nós temos aqui 90 graus. O que significa? Que não existe nenhuma componente de T2 se opondo à força-peso. Então a força-peso, visto que esse é um sistema em equilíbrio, a força-peso tem que ser neutralizada por uma força contrária, mesma direção e sentido contrário, e de mesmo módulo. A única força que pode fazer essa composição está aqui em T1. Então, nós temos aqui, em T1, podemos dissociá-la, né, em duas componentes. Decompô-la em duas componentes, que é T1 cosseno de 35, que aqui, ó, esse T1 cosseno de 35 é essa força que tem que ser igual ao peso em módulo, porque é só ela que vai sustentar o peso desse cara aqui. Tá? E aqui, nós temos T1 vezes o seno de 35. E perceba, como está novamente em equilíbrio, esta força aqui ela tem que ser igual a T2. Senão esse ponto estaria em movimento. Então, aqui nós temos T2. A T1, portanto, foi decomposta em duas componentes que eu chamei de equação 1 e equação 2. A equação 1, observa, só tem uma incógnita. O resto tudo é conhecido, é numérico, é o cosseno de 35 e 40. Então, operação direta, né, algébrica, a gente chega aqui ao resultado que T1 é igual a 48,83 newtons. Obviamente, aqui há uma aproximação. Foi feito um truncamento aqui com dois decimais. Aplicando T1 a T2, né, temos o seguinte, né, vamos pegar esse valor de T1 e vamos substituir aqui, ó. Então nós vamos ter que, substituir aqui, então nós vamos ter que T2 é igual ao T1 seno 35. Tá aqui, ó, T2 é igual ao T1 seno 35. Esta aqui é a incógnita, tudo aqui é conhecido, então é só a gente calcular. Calculando isso aqui, a gente chega ao valor de 28,01 newtons. Eu vou chamar isso aqui de equação 3. Por que eu vou chamar isto aqui de equação 3 e não vou pegar esse resultado? Por que eu chamo isso aqui de equação 1 e não pego o resultado? Porque isso aqui é um dado preciso, né? É uma questão hipotética, né? Então, como dado da questão, o peso é exatamente 40 newtons. Aqui existe um erro de cálculo, uma aproximação associada. Aqui também existe um erro de cálculo, uma aproximação associada. Portanto, eu não vou usar esses valores na sequência do problema.
o que eu vou usar serão sempre as equações, os dados do problema, e não os cálculos feitos com arredondamentos, para que eu não propague esse erro ao longo da solução do exercício. Bom, nós temos, como eu falei, eu fiz aqui uma separação em dois subsistemas desse sistema. E o que une um sistema ao outro? T2. T2 é que relaciona o lado esquerdo do problema ao lado direito do problema. Então, já que eu já tenho T2 calculado, eu vou buscar aqui nas equações à direita aonde está T2. Aliás, vamos mostrar. A situação aqui ela é simétrica à situação que ocorreu à esquerda. As únicas variações são que eu tenho aqui 50 newtons e eu não sei qual é esse ângulo. Ele não é dado. É pedido que ele seja calculado. Então, eu vou ter que, como eu já tenho todos os dados aqui do lado esquerdo, eu vou ter que relacionar o lado esquerdo ao lado direito, e o único link que existe entre essas duas metades do problema é a tensão T2. Então, aqui nós temos T3 cosseno θ, dando essa força aqui, que se opõe à força peso de B. Então, nós temos que esse T3 cosseno θ tem que ser igual a 50 newtons. Está aqui a minha equaçãozinha 6. E temos do lado de cá T3 seno θ, que, mais uma vez, como isso aqui é um ponto que está estático, está em equilíbrio, então esta T3 seno θ tem que ser igual a T2. Está aqui, ó, T3 seno θ igual a T2, é a minha equação 4. Tá? Então, como eu disse, o que linka uma parte do problema a outra é T2, eu vou trabalhar com T2. Então, eu vou aplicar a equação 3, onde eu já encontrei T2, aqui na equação 4, que aí T2 desaparece. Né? Então, vamos lá. O T3 vai ser igual a T2 sobre seno θ. Né? Seno θ vai lá para baixo. Então, nós temos aqui ó, a equação 3 aqui, ó, o 40 tangente de 35, sobre seno de θ que veio para cá. Agora, o que eu tenho aqui? Uma incógnita aqui. E a outra incógnita aqui. Perceba, o seno não é incógnita, a incógnita é θ. Tá? Então eu vou chamar isso aqui, como tem duas incógnitas, eu não tenho como solucionar isso aqui. Ó. Isso aqui é dado, isso aqui é dado. Dado conhecido, dado conhecido. Então vou chamar isso aqui de equação 5. Então o que me resta agora? Usar a última equação que me falta usar, que é a equação 6. Eu vou utilizá-la em associação com essa 5 para tentar explicitar esse θ, já que aqui eu tenho apenas θ e valores, um conhecido e um já formulado. Com duas equações e duas incógnitas, eu tenho uma solução. Então, aplicando de 5 a equação 5 à equação 6, eu tenho o seguinte, olha. Aqui, ó. Esta 40 tangente θ, tangente 35 graus sobre seno θ é igual a aqui, ó. T3 vezes cosseno θ é igual a 50. Então, T3 vai ser igual a 50 sobre cosseno θ. 50 sobre cosseno θ veio para cá. É o T3, ó, substituiu esse T3. E esse carinha veio para cá. Então eu tenho aqui ó, apenas o seno θ, aqui está a minha incógnita, aqui apenas cosseno θ com a minha incógnita. Eu vou colocar esses dois agora juntos, porque usando a trigonometria eu consigo explicitar em um único termo esse θ. Logo, tá? Seno vai para cá, ó, a gente faz aqui em x, seno vai para cá, cosseno vai para lá. Então, nós temos que seno sobre cosseno, está aqui, vai ser igual a 40 tangente 35 sobre 50. Isto aqui é tangente θ. Importante que eu explicite como uma função de θ, tá? Da minha variável. Então, eu tenho aqui uma função e do lado de cá tudo é conhecido. 40 é um valor numérico, e o tangente 35 é conhecido, ela é tabelada. Então, já que a tangente de θ é isso aqui, basta eu pegar a calculadora, né? E eu vou usar a função arco tangente. Então, eu terei que θ é o arco tangente desta expressão. Você desculpa que eu botei aqui na horizontal, porque não tinha mais espaço. Então, o arco tangente disso tudo dá 29 graus e 26 décimos, ok? Então, aqui nós temos as soluções, né? Aos problemas, às questões solicitadas. Aqui está a solução do item A, aqui está a solução do item B, e aqui está a solução do item D. Pois bem, continuando. Nós vimos que θ tem um valor já calculado, 29 graus e 26
centésimos, mas ele tem uma expressão, que é o arco tangente 40 vezes tangente 35 sobre 50, né? Que nós vimos aqui na tela anterior. Pois bem, só nos falta agora encontrar T3. Eu vou novamente para a expressão 6, que é essa que está aqui, ó, que T3 cosseno θ igual a 50, vou transferi-la para cá, ó, T3 cosseno θ igual a 50. Assim, essa expressão aqui do arco tangente é esta aqui de baixo, mais organizadinha, mais colocada de uma forma mais decente, né? E mais apresentável. Então temos isso aqui. Então basta agora nós substituirmos os valores, tá? Nós vamos ter 50 sobre o cosseno de θ. Eu posso utilizar isto aqui, que, volto a dizer, tem um erro associado pelo arredondamento da calculadora, ou posso usar o valor exato. Se você tem uma calculadora, não te incomodar o trabalho de digitar um pouquinho mais, coloque a expressão completa, que você vai ter uma propagação de erro menor, ok? Então, aqui temos 50 sobre o cosseno de arco tangente, ou seja, cosseno de um ângulo. Arco tangente nos retorna, é uma função que nos retorna um ângulo. Então, cosseno do ângulo, né, cuja tangente é 40 vezes tangente de 35 sobre 50. Mantenha a sua calculadora regulada para graus. Veja se ela não está trabalhando com grado, com radiano, com alguma coisa assim. Ok? E, por fim, o resultado. T3 igual a 57,31 newtons. Bom, muito obrigado. Eu normalmente termino deixando a bandeira aqui, lembrando que ela não tem partido, ela é de todos nós desde 1889 e há uns segundinhos aqui finais que eu utilizo para botar uns cards aqui com links para vídeos ou playlists do canal. Ok? Muito obrigado.